Núcleo de Telesaúde do Hospital Universitário. Universidade Federal do Maranhão. Então, nas neurites, eu vou ter o espessamento, que é um sinal constantemente presente, que eu vou observar pela palpação desses nervos, né, que a gente faz durante a avaliação neurológica. Eu posso ter a dor espontânea, ou uma dor só a palpação, ou a percussão, no caso do nervo mediano, que a gente faz a manobra de Tinel, certo? A gente faz a percussão no trajeto do nervo, que ele está lá dentro do túnel do carpo. Queixas de desestesias, aquele paciente que começa a sentir picadas, ardor, queimação, formigamentos, cãibras, né? São desestesias e sinaliza para mim que eu tenho que ficar atento, o paciente pode estar fazendo neuropatia. Por que eu estou chamando atenção para essas queixas também, gente? Porque às vezes a gente fica esperando do paciente só a queixa de dor. Nem sempre a neuropatia vai vir com a queixa de dor. Então, valorize essa anamnese, né, a história clínica, as queixas trazidas por esse paciente. E, na dúvida, a avaliação neurológica simplificada. As parestesias, né, que são as sensações de dormência, o déficit de diminuição de sensibilidade ou perda total de sensibilidade em uma área, diminuição de força, as distrofias, presença de amiotrofia, vejo muito isso. O paciente chega já na referência para consultar, ele, não, doutora, já está com 6 meses que eu comecei a observar aqui, ó, que está atrofiando a musculatura interóssea, gente, dele, né? E pensa, nem sempre o paciente vai ter aquele quadro doloroso que vai chamar a atenção da gente. Ainda tem a questão de limiar, que vai variar de paciente para paciente, né? Tem paciente que até sente o quadro doloroso, mas ele toma um medicamento ali, dá uma aliviada, ele consegue levar. E aí, gente, ele vai fazendo incapacidade debaixo do olhar da gente. Então, precisa ter um cuidado redobrado. E lembrar que eu não vou ter perda isolada de força muscular na hanseníase. A paralisia dos músculos sempre coexiste com a perda da sensibilidade. Isso é um dado importante para a gente pensar no dia a dia. E aí, diante de um quadro de neuropatia hansênica, seja ela durante o tratamento ou pós-alta, eu preciso tratar. Como tratar? O que a gente mais utiliza, e a grande maioria dos nossos pacientes, nós vamos tratar de forma conservadora, com o uso de medicamentos, onde o objetivo vai ser a descompressão química. Lembra dos 2 componentes na formação da neuropatia, tá? Componente biológico, componente imunológico, ambos vão fazer uma única coisa, vão fazer com que esse nervo ele se torne espessado pelo processo inflamatório, vou ter edema, e aí o meu tratamento vai ser voltado para regredir esse processo inflamatório, para regredir esse edema. Então, eu vou utilizar como droga de primeira escolha a prednisona, que a diretriz de 2016 propõe na dose de 1 a 1,5 miligrama por quilo, porém, na prática, o que a gente faz, e que é muito bom, a gente consegue tirar os pacientes desse quadro. Prednisona, 1 miligrama por quilo. Agora, precisa ser 1 miligrama por quilo mesmo. Tem que ser dose imunossupressora, gente. Aqui, a gente não pode economizar. Então, se eu tenho um paciente de 60 miligramas com uma neurite aguda, não adianta eu fazer para ele 30 miligramas. Eu posso até dar uma aliviada na dor, porque vai melhorar um pouquinho esse processo inflamatório, mas eu não resolvo o problema dele. Eu não vou imunossuprimir, eu não vou resolver o problema inflamatório ali. E aí, na hora que eu tentar tirar esse 30 miligramas, gente, ó, não vai adiantar. Fora que, com o tempo, esse 30 miligramas não segura mais nem a dor. Então, é melhor a gente começar com a dose certa, para que a gente possa tirar dessa dose alta o quanto antes, do que eu ficar fazendo subdosagem, que eu não vou resolver o problema do paciente e vou levar todos os efeitos colaterais do mesmo jeito. Então, se é 70 miligramas, gente, é 3 comprimidos de 20 e dor de 5. São as apresentações que a gente tem da prednisona, né? 20 miligramas e 5 miligramas, na farmácia básica. Horário de tomada dessa medicação, queridos. Dose única. A gente orienta que seja após o café da manhã, no máximo até 9 horas, para a gente tentar acompanhar o ciclo circadiano. A gente sabe que o pico acontece na madrugada, então a gente tenta tornar, assim, se é que eu posso chamar, o mais fisiológico possível, né?
E aí, gente, eu tenho que orientar repouso do membro. Essa é uma situação que, dependendo da atividade laborativa do paciente, eu vou afastar ele dos serviços. Vou lá fazer meu atestado, vou justificar que esse paciente tem que ficar em casa pela neuropatia de tal nervo, justifico tudo bonitinho. E outra coisa, independente dele ainda estar tomando PQT, de ele ainda estar em registro ativo ou não, ele pode estar pós-alta, pode estar curado da hanseníase do ponto de vista bacilífero. Ou seja, ele concluiu o PQT, mas ele fez uma neuropatia pós-alta. Se esse paciente for, por exemplo, um lavrador e eu deixar ele ali no dia a dia, eu não tenho como tratar esse nervo. Fora que eu vou lesionar ainda mais essas fibras, esse paciente vai evoluir com incapacidade. Depois vai ser pior, porque eu vou afastar de vez do trabalho. Então, a gente precisa, como médico, ter esse olhar social também. Não é só chegar, passar a prednisona. Eu preciso me preocupar com o dia a dia daquele paciente. O repouso do membro aqui, gente, é mandatório nesse momento. Ok? E eu tenho também a opção de fazer um tratamento cirúrgico, que tem indicações precisas, que vai ser uma descompressão mecânica, né? Eu vou liberar esse nervo daquele cenário de compressão que ele está sofrendo por aquelas estruturas, né, que estão sobre ele, ok? Essa cirurgia é a cirurgia de descompressão neural, que algumas literaturas ainda chamam de neurolise, mas os colegas cirurgiões não gostam, não concordam com esse termo. Eu preciso manter a imobilização e preciso manter a prednisona. E isso é importante. Eu nunca posso dizer para o paciente que o tratamento cirúrgico vai resolver o problema da neuropatia dele, porque não vai. Na verdade, é algo a mais, é um complemento, né, para tratar a neuropatia. O processo inflamatório em si não vai ser resolvido pelo procedimento cirúrgico. Eu vou resolver a parte mecânica da fisiopatologia que a gente viu lá atrás. Mas o processo inflamatório ali, ele continua existindo. Eu vou continuar com a corticoterapia. O que a gente orienta é que, diante de uma situação que eu estou tratando o paciente com o corticóide, tratamento conservador, e eu observo que mesmo fazendo a dose certa, esse paciente está tendo piora sensitivo-motora daquela área de inervação, isso me chama bem a atenção que existe o componente mecânico de compressão agindo ali. E se eu não fizer alguma coisa, esse nervo muito tempo comprimido dentro daquela bainha, ele vai isquemiar e vai necrosar. Eu vou perder aquele nervo, esse paciente vai fazer incapacidade. Então, a descompressão vai liberar aquele nervo daquela bainha, porque é isso que o cirurgião vai fazer, abrir a bainha, liberar para otimizar aquela vascularização enquanto eu estou lá com o meu corticoide tentando resolver o processo inflamatório, tá? Então, a descompressão neural, na verdade, ela é adjuvante. Ela não é um procedimento curativo para neuropatia, tá? Bom deixar isso bem claro. Então, o tratamento clínico, eu tenho que orientar o repouso desse paciente, eu inicio a prednisona com a dose de 1 mg por quilo dia, com a opção de fazer também DEXA. Eu posso fazer prednisona ou DEXA. Na nossa realidade, aqui falo pelo Maranhão, nós temos na nossa farmácia disponível a prednisona. A DEXA foi uma droga instituída agora no protocolo do Ministério desde 2016, né? Porque acredita-se que ela tem menos efeitos colaterais para os hipertensos, né? Vou ter menor retenção de sódio, então vou ter menos complicações para os pacientes hipertensos com o uso da dexametasona do que com o uso da prednisona. Porém, na prática, o que a gente utiliza? Prednisona 1 mg por quilo dia. Mantenho essa dose, gente, dependendo do meu paciente, de 8 a 15 dias. Reavalio esse paciente, melhorou, eu começo a fazer o desmame. Como faço esse desmame? Posso ir tirando 10 miligramas a cada 15 dias, né? E aí vou monitorando. Vou fazendo desmame, reavaliando a cada 15, a cada 30 dias. Infelizmente, gente, isso não é como receita de bolo. Lembra que eu tenho um componente imunológico. Então, não tem como eu fazer uma receitinha, né, já bonitinha para o paciente. 60 miligramas por 15 dias,
50 por mais 15 dias, 40 por mais 15 dias, porque ele vai chegar lá nos 5 miligramas e vai voltar comigo com incapacidade física. Não dá para ser assim. Então, eu só faço desmame quando eu reavalio aquele paciente. E eu reavalio como, gente? Não é só com a queixa dele, não. Ele pode até dizer para mim que ele melhorou da dor, mas eu tenho que ver a avaliação neurológica dele simplificada, ok? E vou fazendo esse desmame. Gente, não é algo de 1 mês, de 2 meses, de 3 meses. É demorado mesmo. É um acompanhamento prolongado. Ainda digo mais, às vezes a gente chega lá no meio da dose, né? A gente já conseguiu diminuir 50% da dose máxima, o paciente reagudiza. Aí o que a gente tem que fazer? Continuar fazendo desmame? Não. Aumenta um pouquinho para a dose anterior, mantém mais tempo e volta a tentar fazer o desmame. Eu sei que isso deixa os profissionais extremamente angustiados. Eu recebo todos os dias pacientes do meu consultório, na referência, que vem porque o colega pediu para avaliar, porque ele está tentando tirar o corticoide e não melhora, né? Mas é isso mesmo, aí eu vou ver a prescrição do colega, tá tudo bonitinho, é assim mesmo que tem que fazer. Só que não é, gente. Dependendo do perfil imunológico, os dimorfos são pacientes que vão ficar com a gente 2, 3 anos, né? E olhe lá, tô sendo bem otimista, tá? Então é isso. Então é muita calma nessa hora, fazer a prescrição levando em consideração a avaliação neurológica, não é nada no achismo, eu tenho que olhar ali aquela avaliação, ok? Por falar nisso, em achismo, eu quero fazer um parêntese e até comentar algo. Outra coisa também que acontece é muita gente chegando no consultório com queixa dolorosa no trajeto de nervo e porque faz tratamento de hanseníase, as pessoas estão tratando com prednisona, com protocolo para tratamento de neuropatia hansênica. Lembra também que nem toda dor articular que o paciente tiver é por conta da hanseníase. Gente, a avaliação neurológica. Eu pego muito isso. Às vezes o paciente vem, já está tomando corticóide há não sei quanto tempo. Eu olho o mapeamento, as avaliações neurológicas, a criatura tem na mão e nos pés tudo verdinho. Nunca teve uma perda de sensibilidade na vida. Textura da pele, sudorese, tudo beleza. Força muscular, tudo preservado. A criatura tem grau 0 de incapacidade do início ao fim. Nunca teve nada. Já está com 2 anos de pós-alta e continua com as dores. A dor é por outra causa. Gente, neuropatia periférica tem inúmeras causas. Hipotireoidismo pode dar neuropatia periférica num paciente de hanseníase, por exemplo. Então, lembrem-se, precisamos também fazer os diagnósticos diferenciais. Não é porque a dor é no paciente de hanseníase ou porque é um paciente que teve hanseníase que vai ser neuropatia hansênica. Pensa nas colagenoses, nas doenças autoimunes, nas mulheres, no artrite reumatoide, né, que não tem sido comum eu pegar na referência pacientes com artrite reumatoide tratando com neuropatia periférica hansênica. E, na verdade, não é. Ela precisa começar o tratamento da artrite reumatoide. Então, isso é um parêntese para chamar a atenção da gente no nosso dia a dia, né? Pensar um pouquinho mais nesses diagnósticos diferencial. Proceder com o desmame lento e gradual, conforme a melhora clínica. Programar e realizar ações de prevenção de incapacidade. Gente, se eu encontro a neuropatia mediano na, eu vejo que tem perda de sensibilidade palmar, vou entrar com tratamento de corticoide, beleza. Mas eu tenho que orientar alguns autocuidados para esse paciente. Porque senão, até eu resolver o problema da neurite, o paciente vai fazer queimadura em área anestésica, aí começa a fazer as feridas, as infecções, as reabsorções e acaba fazendo as incapacidades físicas. Então, eu preciso trabalhar as ações de prevenção de incapacidades. Autocuidados que esse paciente vai ter que realizar durante o tratamento. Se ele tiver ainda em registro ativo, mantenha a poliquimioterapia normalmente e sempre que eu suspeitar da dor neuropática, ou seja, faz corticóide, a dor é um componente muito importante, embora eu observe a melhora sensitivo-motora, entra com as medicações para dor neuropática. Gabapentina, pregabalina, amitriptilina. Gente, é fantástico a resposta. Quando a dor que ele está sentindo é mais neuropática, ele volta no outro mês dizendo que você é o melhor médico do mundo, né? Que ele conseguiu dormir e tá tudo beleza. Então, não esquece que a gente tem essas opções, ok?
Então, para os pacientes com neurite de difícil controle, eu posso internar e fazer os pulsos de metilprednisolona endovenosa. Embora, dificilmente, eu particularmente nunca precisei internar ninguém por neuropatia isolada. Já aconteceu de eu precisar internar para fazer o pulso de pacientes com estados reacionais e neuropatia associada, mas a internação foi até mais por conta do estado reacional. Tá? Mas a gente trouxe aqui para vocês, porque tem um protocolo do Ministério da Saúde, e é algo que eu nunca precisei, mas de repente vocês podem precisar. Então, eu trouxe para olhar, tá? Então, a gente faz esse pulso 3 dias seguidos de 1 grama por dia, depois você dá um intervalo de 15 a 30 dias, dependendo do teu paciente, e faz mais do segundo, terceiro pulso, quarto, até o momento que você conseguir substituir pela medicação oral. Todas as vezes que eu uso corticoide nessa dose, eu tenho que seguir um protocolo. Tenho que monitorar o peso desse paciente, PA e a glicemia, tá? Então, as unidades básicas de saúde precisam ter esse conhecimento, os agentes comunitários de saúde precisam estar orientados com relação a isso também. Utilizar antiácidos, o que a gente tem nas nossas unidades, omeprazol, né, um IPP que eu acho que tem praticamente todas as unidades básicas de saúde do Brasil, ok? Antiparasitários, principalmente para fazer a profilaxia contra a disseminação do Strongyloides stercoralis. Lembra que eu estou imunossuprimindo esse meu paciente, gente. E que a nossa população, na grande maioria, ela tem precárias condições de saneamento básico. Então, muito cuidado. Vou começar o corticoide, faz lá o albendazol, 1 comprimido por dia, 3 dias para estrongiloide. Eu já faço logo 5 dias, porque eu já pego giardia, ok? Então, albendazol, 5 dias seguidos. Lembra que para pegar estrongiloide não adianta fazer aquela dose que a gente faz para ascaris. Dose única e repete com 8 dias. Aqui a gente faz os 5 dias seguidos, ok? Lembra também que se teu paciente vai ficar 2 anos contigo tomando corticoide, tu não vai fazer essa prevenção só quando ele iniciou, não. Né? Monitora, repete isso. Eu, geralmente, dependendo do paciente, eu faço a cada 4, a cada 5 meses, e sempre reforçando os cuidados de higiene que esse paciente tem que ter. Profilaxia também da osteoporose, né? Tá usando corticoide. Tratar infecções oportunistas, vai ter, gente. O órgão de maior proteção do nosso corpo é a pele, então ela vai sofrer pra caramba com essa imunossupressão, ok? Então, esses pacientes fazem muitas micoses superficiais, quadros de escabiose, ok? Então, precisa estar atento e tratar essas infecções oportunistas. Garantir o retorno desses pacientes, então a sua unidade ela tem que ter um fluxo organizado para isso. Eu não vou entrar com 70 miligramas de corticoide para um paciente e deixar ele, a Deus dará, à mercê de uma regulação para ter o retorno comigo. Eu preciso organizar, preciso sentar com o pessoal lá da unidade, ver como é que está esse fluxo. E realizar sempre a avaliação neurológica simplificada, que é, como eu falei, um instrumento que vai nortear esse meu acompanhamento. E quando é que eu vou indicar a descompressão neural? Primeira coisa que eu tenho que entender é que eu encaminho para a descompressão neural quando eu tenho vigência de neuropatia ativa, quando eu tenho processo inflamatório ativo. Então, paciente que fez tratamento de Hanseníase há 300 anos, né? 300 modo de falar, mas fez tratamento há 10, 15 anos. Criatura não tem mais nada. Veio para mim porque ficou com uma deformidade ulnar, alguma coisa. Descompressão neural. Nós temos até outras cirurgias para Hanseníase para resolver isso aí. Transposição de tendão, outras coisas. Descompressão neural, não. Descompressão neural, gente, não é uma, como eu falei anteriormente, uma cirurgia que vai ser curativa, digamos assim. Ela é uma cirurgia que vai ajudar, né, a resolver o processo inflamatório, tá? Eu preciso, inclusive, manter o corticoide. Então, se eu não tenho neuropatia ativa, a eletroneuromiografia me mostra lá que tem desmielinização lá no nervo, sequela de Hanseníase. Tem colega que ainda bota logo assim, sequela de Hanseníase. Não tem mais nada de atividade inflamatória ali. Descompressão neural, ó, não vai mais me ajudar em nada naquele sentido, ok? Pacientes, então, com contraindicação formal para o uso do corticoide, né, eu tive um caso em toda a minha vida de paciente que não podia, né, que tinha alergia a corticoide, não podia usar de forma nenhuma. E aí a gente faz a descompressão neural
com outros anti-inflamatórios, sabendo que o risco de incapacidade é muito grande, porque com a descompressão eu só resolvo o componente biomecânico, mecânico. E a indicação que a gente mais utiliza no nosso dia a dia é exatamente para aqueles pacientes que não respondem ao tratamento clínico em 4 semanas. Que, inclusive, eu botei aqui 4 semanas e botei do lado importante. Por quê? Eu já tive pacientes que eu fiz 2 semanas de dose máxima do corticoide. Quando ele chegou para mim, ele começou com perda de sensibilidade no 5º dedinho, mostrando comprometimento de ulnar, e já estava com esboço de garra, paciente até do interior do estado. Quando ele veio comigo, com 75 miligramas de corticoide com 15 dias, ele já estava assim. Ele fez uma piora muito grande, o nervo estava uma corda, né? Então, esse paciente eu não vou esperar 4 semanas para eu mandar operar. Consegui entrar em contato com o colega, a gente agilizou, o paciente operou, já teve alta, tranquilo, sem nenhuma incapacidade física, tá? Então, a gente tem um protocolo, mas cada paciente é um caso. O bom senso médico deve falar mais alto o tempo todo, sem fugir dos protocolos, claro, né? Pacientes também com neuropatias subentrante e reentrante. O que é isso? Subentrante é aquele paciente que eu estou fazendo tratamento para ele, tudo certinho. Aí, quando eu chego, por exemplo, comecei com 60, chego em 40 miligramas, quando eu baixo para 30, ele piora, a sensibilidade e a força. Aí eu tenho que voltar para 30 de novo. É o paciente que eu não consigo baixar a dose, porque ele tem piora sensitivo-motora. Se for só a dor, lembra de associar a amitriptilina à pregabalina, porque pode ser só a desaferentação, ok? Mas se eu vejo que piora é a função sensitivo-motora, peraí, ele tá, então, com a neuropatia subentrante, manda para descompressão, tem um componente mecânico. E a reentrante? Reentrante é aquela que eu até dou alta do corticoide, dou alta, consigo dar alta para ele fica bem. Dali a 2, 3 meses, o paciente reagudiza aquela neuropatia do mesmo jeito. Tive um paciente assim, que fazia de ulnar, né? Ficava ótimo, fazia o corticoide, maravilha, fazia o desmame até rapidinho. Ficava muito bem. 3, 4 meses depois, o paciente vinha. Só resolvi quando eu mandei fazer a descompressão do ulnar, aí fiz o esquema de corticoide, alta para ele, tá? Ficou ótimo, sem incapacidade. Então, nesses casos, a gente faz a descompressão. Paciente com neuropatias crônicas, com déficit neural tardio e muita dor, faz também a descompressão. Então, lembrar sempre que a dor neuropática, que não tem evolução de função sensitivo-motora e refratária à corticoterapia, eu tenho que pensar também em outras causas ou dor neuropática crônica. Então, é mais ou menos, talvez tenha ficado um pouco confuso esse texto, mas isso aqui é o que eu falei anteriormente para vocês. Então, 2 coisas. Se eu tenho pacientes que têm dor intensa no trajeto de nervo e não tem mais alteração sensitiva-motora, ele tem dor, mas ele mantém as alterações sensitiva-motora que ele tinha, ele continua com elas, tá? Ele continua do mesmo jeito, ele não teve progressão daquele quadro, daquele déficit sensitivo-motor. Então, se é um paciente de Hanseníase, eu posso pensar numa dor neuropática crônica. Então, eu preciso tratar com aqueles medicamentos para dor, não adianta fazer corticoide para ele. Porque se tivesse processo inflamatório, com esse tempo todo, esse paciente teria tido piora sensitivo-motora. Então, é um paciente que, por exemplo, a gente manda muito para acompanhamento com os anestesistas que trabalham com dor, e esses pacientes se beneficiam muito com esses tratamentos, né? Muitas vezes eu dou até a alta do serviço e eles ficam acompanhando lá no ambulatório de dor, tá? E aqueles pacientes que têm dor intensa, mas tu vê e não tem nada de alteração, nunca teve sensitivo-motora, pense em outras causas. Talvez essa dor e essa neuropatia não tenha nada a ver com a hanseníase que ele teve. Descompressão neural, lembrar que é sempre preventiva na hanseníase, tá? Eu sempre vou fazer a descompressão neural para evitar que aquela neuropatia piore ainda mais. Mas eu preciso da ação do corticoide. A descompressão neural não vai isentar da necessidade da corticoterapia. A gente sabe que as neuropatias, por ser intercorrências agudas e intercorrências que precisam ter um manejo bem de perto, seria o ideal que essas intercorrências fossem acompanhadas dentro das unidades básicas de saúde.
Porém, a gente realizou um estudo recentemente que a gente avaliou os pacientes acompanhados, né, na atenção básica de um município e a gente comparou com o que a gente encontrou dentro da unidade de referência. Nós, então, avaliamos 134 pacientes e vimos que, desses pacientes, 40,1% tinha neurite isolada e 40,2% com reação mais neurite, ou seja, mais de 80% desses pacientes tinham neuropatia rancênica, tá? E o que nos deixou bastante preocupados, mais de 70% desses pacientes tinham seu acompanhamento apenas nos serviços de referência. Alguns deles chegavam no serviço de referência sem nem ter tido encaminhamento. Eles estavam com as queixas, mas ninguém da unidade nem encaminhou para a referência. Eles iam porque ouviam falar do serviço e acabavam indo. Menos de 30% dos pacientes que chegaram à unidade e chegaram a ter algum encaminhamento por parte das unidades básicas de saúde, vieram com algum manejo, ou seja, esse paciente tem saído da unidade básica de saúde e a grande maioria dos profissionais não tem iniciado esse manejo na unidade. Gente, o manejo precisa ser precoce, tá? Então, isso é um dado extremamente preocupante. Resumindo, como resultado, não poderia ser diferente. Concluiu-se, então, que os pacientes eles têm chegado tardiamente aos serviços de referência, né? E mais de 80% desses pacientes chegam já com grau 1 ou 2 de incapacidade, ok? Então, está faltando aí um monitoramento mais de perto dessas neuropatias. Isso nos deixa ainda mais preocupados quando a gente vive uma realidade, um cenário de pandemia, onde as avaliações neurológicas e o acompanhamento presencial desses pacientes ficou extremamente prejudicado, até pela própria necessidade de isolamento. Com isso, que a gente observa? Risco muito aumentado de incapacidades físicas. Inclusive, agora que afrouxou mais, esses pacientes estão chegando mais para a gente dentro da referência, nós temos visto isso claramente. Pacientes que vieram conosco lá da unidade, da atenção básica, lá no mês de janeiro, né, que tinha lá o mapeamento da sensibilidade protetora, em alguns pontos roxinho, um ou outro ponto vermelhinho, chegou para a gente já com tudo pretinho, né, com perda total da sensibilidade protetora. Gente, isso é fato, é o que a gente está vivendo. Então, nós precisamos abrir o olhar para esses pacientes, gente, porque senão nós vamos ter aumentado o número de pacientes nossos com incapacidades. Outra coisa também são as intercorrências por conta da corticoterapia crônica. Nós mostramos anteriormente que é uma realidade que muitos desses pacientes com intercorrências ficam sendo acompanhados só na referência. E aí, como a gente teve esse momento de pandemia e houve essa dificuldade de chegar até a referência, muitos desses pacientes pararam de usar o corticoide, muitos sofreram com intercorrências de estar usando uma dose muito alta esse tempo todo, sem desmame, sem monitoramento. Então, há necessidade de que a gente possa abrir, reveja nossos pacientes, vamos pegar os pacientes lá das nossas unidades, vamos realizar avaliação, lógico, conforme manda as orientações, por exemplo, aqui no estado do Maranhão, a gente tem orientações próprias para isso, de agendar esses pacientes em horários específicos, realizar essas avaliações neurológicas num ambiente ventilado e luz natural, mas a gente precisa ver quem são esses pacientes de maior risco de fazer neuropatias, aqueles pacientes que já estavam em tratamento para neuropatia, nós precisamos resgatar esses pacientes, reavaliar e colocá-los dentro da conduta mais acertada. Então, unidades básicas de saúde precisam monitorar os pacientes e fazer a manutenção do tratamento com corticoide, fazer contato com as unidades de referência, a gente pedir orientação. Nós temos os protocolos do Ministério, as próprias diretrizes de 2016, gente, é tudo explicadinho, né? E vem a conduta perfeita lá para segmento desses pacientes. Agendar com os pacientes para reforçar os autocuidados. Vocês sabem que a gente não pode estar fazendo os grupos de autocuidados, mas tem aquele paciente na minha unidade que precisa de um olhar especial, então eu tenho que agendar com esse paciente, né? E lembrar sempre, as incapacidades físicas, elas advêm de neuropatias que teve falha no manejo clínico.
Então, gente, as neuropatias são intercorrências com componente infeccioso e imunológico. O tratamento é prolongado e muitas vezes de difícil controle, podendo ocorrer já antes, durante e após o tratamento com PQT. Às vezes a gente faz o diagnóstico por conta da neuropatia. As neurites são a principal causa de incapacidades e deformidades em Hanseníase e o tratamento deve ser precoce. Ainda em cenário de pandemia, a atenção aos pacientes imunologicamente instáveis, principalmente de morfotuberculose, os dimorfos, devem ser mantidas. A pandemia deve passar. A incapacidade que pode ser desenvolvida por esse paciente pode ser permanente. Ok, gente? E é isso. Obrigada, gente.